Que bom estar de volta conversando com vocês. Estava com saudades do nosso programa Personalidade. Espero que também você tenha sentido a nossa falta. E o que é bem interessante, que o primeiro programa nosso de 2020, uma personalidade do mundo das letras, da poesia, da literatura, algo que nos transporta para vários mundos, exerce a nossa criatividade, uma mulher vanguardista, a gente pode falar assim, né? Professora, mãe, avó, batalhadora, sem perder esse laço forte com a poesia. Estou recebendo aqui no Personalidade com muito orgulho, muito prazer, a poetisa Raquel Naveira. Raquel, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda. Feliz de estar aqui com você na TV Assembleia, muito bom. Eu fico feliz. E eu comentava agora há pouco com a Raquel como é bom encontrá-la, né? Eu não sei se tudo que ela significa, mas sempre que eu encontro com ela é uma sensação de esperança na humanidade, nas pessoas, né? A sensibilidade que você tem. Vem muito da literatura isso, esse astral que você tem, essa maneira de lidar com as coisas, sorriso, é fruto dos livros que você leu, que você produziu? Como é que você explica? É verdade, Benhura. A literatura, ela é uma companheira, ela é algo que nos incentiva, que nos move com paixão. E nada melhor do que ser jovem, descobrir uma arte, dedicar a vida inteira a essa arte. E eu descobri a poesia, a literatura, criança mesmo. Percebi que essa era a minha forma de ser, de estar no mundo e dediquei totalmente a minha vida a esse caminho. Mas vamos, para poder entender melhor, eu estava lendo muito sobre você esses dias e é uma delícia algumas passagens da tua vida. Vamos compartilhar aqui, vamos. Né? Essa questão da tua infância, o teu avô tinha uma biblioteca, teu avô era autodidata. Conta um pouco essa questão, essa figura do teu avô, dessa biblioteca, o Monteiro Lobato, enfim, o que isso produziu em você, Raquel? Então, eu fui criada pelos meus avós portugueses. Você é campograndense? Campograndense, meu avô português, Carvalhinho, e lá de Figueira da Foz, de Coimbra. E os portugueses, você sabe, eles são muito sensíveis, amam a literatura. Eu me lembro assim que meu avô, para tudo, ele tinha um versinho, ele tinha um ditado, ele suspirava com Camões. Bocage também? Com Bocage. A Bocage, qualquer coisa assim, um pouco bem-humorada, era sempre obra de Bocage. Isso. Então, a família portuguesa, ela tem isso já no seu sangue. E uma melancolia muito grande, que é traduzida através dos versos, daqueles navios de velas negras. E o meu avô era marceneiro, era um José Marceneiro, autodidata, e tinha uma biblioteca imensa. E era um homem que eu só me lembro dele todo o tempo lendo, muito leitor. Então isso marcou a minha infância. Eu comecei a gostar do objeto livro antes de saber ler e escrever. Ver os livros na estante, isso que eu fiquei imaginando. Imaginar o que eles tinham dentro, os seus conteúdos. Fiquei imaginando você na biblioteca, criança, olhando um pouco de medo, do mistério, né, de tudo que... E me permita... Eu tinha mentira, eu mentia que eu lia. Eu falava, estou lendo, e não sabia ler ainda. Mas eu já sabia que os livros tinham vozes. Eu já imaginava o que estava escrito dentro dos livros. E você sabe uma coisa, a gente, como pai, às vezes reclama muito, né? O pessoal os meninos não leem, muita celular, muita internet, mas passa pelo exemplo, né? Sim. A criança, né? A criança, quando ela tem um exemplo, ela fica encantada, não tem como. A acessibilidade aos livros também. Meu avô percebeu logo que eu tinha essa tendência, que eu gostava da leitura. Então, eu me lembro, era em São Paulo, naquela época, e a gente ia nas bancas de jornais e os fascículos da Enciclopédia Conhecer, que era aquela curiosidade científica, histórica. Eu lembro da Barça. A Barça é um capítulo à parte. Até hoje, eu creio que os mais lindos textos que eu li
por exemplo, sobre mito, está tudo na Barça. Olha, eu vou me permitir, porque eu comentava com você, meu pai faleceu muito jovem, né? Meu pai é de uma família muito pobre, mas ele fez questão de comprar a coleção da Barça pra gente. E eu lembro da alegria dele, eu sou daqui Campo Grande, morava aqui nessa época, meu pai chegando em casa, aquela Barça, puxa, quando eu falo Barça, é impossível não me emocionar. Foi uma época de coleções a nossa infância, era o nosso videogame. É verdade. Era a coleção Conhecer, era a coleção de mitologia grega, os fascículos, era o Tesouro da Juventude, essas coleções, Monteiro Lobato. Então, do Monteiro Lobato, você foi visitar o sítio do Pica-Pau? Como é que é essa história? Conta para o nosso telespectador. Meu avô me levou, na época eu estudava no Liceu Pasteur, e houve uma espécie de concurso sobre Monteiro Lobato, ligado à Petrobras, ao petróleo. E eu fui, meu avô me levou até Taubaté para participar dos concursos lá e para visitar o sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí foi uma emoção, aquele cruzeiro em frente da casinha, a árvore, a figueira onde ficavam os vidrinhos de remédios e de fórmulas mágicas do Visconde Sabugosa. Foi um encontro assim maravilhoso com aquele meu universo. E você também, você lia, você produzia peças para suas bonecas? Como é que é essa história das bonecas? Bom, sempre gostei de brincar com as bonecas. É uma extensão da professora, da mãe. E realmente eu colocava todas as bonecas em fileira, fazia chamada, depois como se fosse uma sala de aula, dava notas, estudava as matérias do colégio, lecionando para as minhas bonecas. Então eu posso dizer que eu sou uma mulher realizada, uma mulher feliz, porque aqueles sonhos de criança foram a minha vida. A leitura, o livro, a sala de aula, o ser mãe, o amar, o ser amada, tudo isso estava em projeto dentro de mim, em sonho dentro de mim, e eu realizei de fato na vida. E você falou essa questão de reproduzir o conhecimento, né? O que você aprendia, você compartilhava com as suas bonecas, né? Isso depois passar de aula com lousa, escrevendo na lousa, tudo direitinho. Você tem poemas sobre esses episódios com as bonecas? Eu tenho uma crônica que eu escrevi sobre as bonecas. Porque me parece que é uma coisa muito interessante. Eu escrevi sobre elas. Eu tinha uma boneca, na época era muito famosa, a Minha Amiguinha. E era com quem eu realmente tinha aquela interação, aquele sonho. É muito, a nossa infância é o nosso tesouro, é a coluna vertebral da nossa vida. E eu tive uma infância de leitora, de uma menina solitária, porque essa sempre foi a minha praia, viver em silêncio, em solidão, mas não negativo, isso nunca foi negativo, ao contrário, esse foi o meu clima, que permanece até hoje, porque é o clima da criação. E outra questão que é um desafio para a gente, né? A necessidade do silêncio, né? Com tanta informação, né? Da paz interior. Mas eu quero... Tem que ter disciplina. Claro, tem que ter disciplina. Porque senão você realmente não escreve, não dá conta. E hoje em dia o desafio é não ir tanto nos bancos, nos supermercados, nas mídias sociais. Aquele momento em que você tem que abrir uma clareira no cotidiano, se forçar realmente a aquele momento ser o momento de escrever. E quando é que você começou a escrever? Desde criança. Desde criança você começava a escrever? Desde criança. E aí a tua adolescência também. Quando é que você... O teu primeiro poema... Também. Você tem guardado o teu primeiro poema? Tenho. Tem? Eu tenho guardados o caderninho que eu escrevia, histórias infantis, como no País das Fadas e das Bruxas, uma coisa assim. Tenho os livros, os cadernos grandes em que eu escrevia meus poemas. Depois as minhas amigas de juventude, Colégio Auxiliadora principalmente, eram aquelas que liam, para quem eu lia pela primeira vez os textos, os poemas. Sempre fui muito assim comunicativa, porque
A literatura, ela também é comunicação, é porosidade, como diz o Drummond, e comunicação. Então, isso sempre fez parte, um momento de silêncio, de recolhimento para a criação, e outros momentos de estar com pessoas compartilhando aqueles textos, aquilo que eu havia escrito. Mas, por exemplo, você assistia um grupo de moças, os estudantes só estudavam meninas naquela época, né? E vocês tinham sarau, assim, como é que funcionava? Sim, eu fazia sempre na minha casa, sempre. Elas eram um pouco assim, as vítimas, elas tinham que ouvir, e aí depois ainda perguntava, agora interpretem, agora comentem. Foi uma juventude muito boa, porque a escola, para mim, sempre foi o melhor lugar do mundo. Férias era algo que me incomodava de uma certa forma, porque o lugar em que eu queria estar sempre era na escola. Bonito isso. A escola sempre foi assim, um mundo para mim. E eu terminei o 2º grau, já comecei a dar aulas. Então, vamos pegar essa tua fase do magistério. Você terminou hoje o ensino médio, ou é chamado 2º grau, e foi fazer letras primeiro, ou foi fazer direito? Ao contrário. Eu fiz primeiro direito. Fez primeiro direito? Sim, eu tinha também uma concepção um pouco romântica do direito, de que os escritores faziam direito. Era mais ou menos esse o pensamento. E foi um curso lindo. Um curso em que eu me tornei mais profundamente uma humanista. Eu sempre fui, assim, muito obcecada pelo estudo de direito penal, sempre gostei. Mas nunca divulgou hoje? Nunca. Nunca. Aí, depois que eu terminei o direito, é que eu fiz letras. Mas deixa eu perguntar uma coisa. O direito, claro, o direito está se modificando, mas o direito teve uma época no Brasil que era muito formalista, muito positivista. Você não tinha dificuldade? Porque a literatura digamos assim, ela estilhaça com alguns paradigmas, e o direito era um pouco mais dogmático. Sim, coloquemos com certeza. assim. Como é que você lidava com esse dogmatismo do direito? Eu gostava da doutrina, eu gostava das teorias. Mas você conseguia fazer, estou forçando um pouco isso, conseguia fazer poesia também das categorias jurídicas? Você também conseguia, digamos assim, traduzir para o seu universo, porque a literatura faz isso, né? O bem comum, a justiça, a ideia de república, né? O humanismo, a influência dos romanos na literatura, todos esses pontos faziam confluência entre o direito e a literatura. Mas a minha mundividência sempre foi a literatura. E realmente eu creio assim, que não há um bom advogado que não tenha lido Machado de Assis, não tenha ideia dos problemas, dos conflitos internos de personagens, para poder aplicar isso ao direito. E até assim, as grandes páginas da literatura, os poemas, tudo isso é muito importante para a formação de um advogado. Até para ter argumentos, né? Sim. Mas você falou de uma coisa, deixa eu puxar um outro gancho da tua formação. Você já falou dessa influência portuguesa por causa dos teus avós. Sim. Né? E dos autores brasileiros, além do Monteiro Lobato? Dessa fase infância, juventude, quem que é suas referências? Olha, além do Monteiro Lobato, Machado de Assis? Na literatura brasileira, na adolescência, me marcou muito Castro Alves, aquela coisa da liberdade, que está bem dentro do direito gosta, também, né? É épico, e Castro Alves, assim, o ABC do Soldado, de Jorge Amado, que conta a história, o caso dele de amor com Eugênia Câmara. Então, Castro Alves foi uma figura, assim, que marcou minha adolescência. Ao lado dele, Augusto Frederico Schmidt, um poeta carioca que tem uma linguagem meio bíblica, que era um poeta que eu lia e chorava, que eu lia e dizia, só você me entende, poeta, só você pode me consolar. Então, eu fui uma adolescente, claro, muito dramática. E a poesia foi a minha catarse, foram os grandes encontros. Cecília Meirelles também. Clarice Lispector. Clarice Lispector foi uma descoberta. E Clarice eu já deveria estar com uns 18 anos, quando eu descobri Clarice.
E aí é a revelação, é a epifania, é o cotidiano parecendo tão simples, mas dentro do cotidiano o que está se passando na alma, o que está se revelando, essas manifestações de Clarice. E, enfim, a literatura brasileira, são infinitas as minhas referências e gostos pessoais. É claro, um Manuel Bandeira, Drummond, Mário de Andrade, o modernismo, eu creio, de uma importância fundamental para a visão de arte em geral no Brasil, no mundo, na contemporaneidade. Mário de Andrade é uma figura que eu tenho, assim, o maior carinho e ter dado aula na oficina Mário de Andrade, na casa do Mário de Andrade, lá na Barra Funda, sabendo que eu estava no quarto dele, que eu estava descendo aquela escada na qual ele teve um infarto e caiu dali, vendo o seu piano preto, a cozinha modesta da sua mãe, Maria Luísa. Quando eu vi que eu estava ali naquele ambiente, falando de Mário de Andrade, foi uma emoção assim enorme. Acredito também, você é bom te entrevistar, que você vai dando gancho aqui pra gente. Essa questão de, você falou da casa do Mário de Andrade. Nas suas viagens, você sempre vai na casa, por exemplo, a Casa Jorge Amado, chegou aí na Bahia? Eu não fui na Pablo Bahia, Neruda. mas nem no Chile. Mas lá em São Paulo, a Casa Guilherme de Almeida é um outro local incrível, é museu, também dei palestra na Casa Guilherme de Almeida, um tema incrível que foi falar sobre a presença da rosa na poesia do Guilherme de Almeida, nos seus haikais e diante do roseiral que ainda hoje tem lá. Foi lindo também, foi maravilhoso. E eu gosto muito de estar nos lugares sentindo essa energia dos lugares. E de uma vida. Porque visitar algo mais, ter lido, aumenta, todos os seus sentidos ficam mais alerta, né? É uma experiência. De Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, tão linda também. Raquel, vamos ver o seguinte, a gente tem que fazer um breve intervalo, a gente já volta, tá? Então, daqui a pouquinho, personalidades com a poetisa Raquel Naveira. Só um segundinho. E atenção, rufem os tambores! Você sabe qual a diferença entre os verbos soar com O e suar com U? Soar com a letra O quer dizer emitir som, que inclusive também se escreve com O. Soar e som, uma coisa está ligada à outra. Já suar com U quer dizer transpirar, como eu aqui, para trazer este exemplo para você. Dá inclusive para usar as duas formas na mesma frase. Eu, por exemplo, estou suando para suar aqui bem na imagem. Mas tá difícil, viu? Até mais! É bom saber. TV Escola. Então vamos lá, o programa Personalidade. Estou aqui embevecido, né, com a presença da poetisa Raquel Naveira. A gente terminou o bloco, ela contando do curso de Direito que ela fez, tudo. Raquel, só pra gente, tem tanta coisa pra gente, então aqui, ó, os livros dela, os mais recentes. Mas você depois foi fazer faculdade de letras. Depois que terminou Direito, foi fazer letras. Isso. E como é que foi essa experiência do curso de letras? Aí você... Foi maravilhoso. Aí sim, eu estava no meu habitat, realmente. Eu fico imaginando teus diálogos com os professores, né? Foi muito bom. Imagina. Que professores nós tivemos. Eu fui aluna de Félix Avataro. Eu fui também, na filosofia. E ensinando literatura latina. Caramba! Quando ele conta na Eneida aquela cena do Enéas carregando o pai nos ombros e o filho por uma das mãos no incêndio de Troia e dizendo: eu carregava o meu passado e o meu futuro. Poxa, que imagem. E jamais eu poderia deixar o meu pai e meu filho para trás.
E o padre Félix chorava, dizia, isso é o amor. Era uma experiência. Maria da Glória Sarrosa, uma vida inteira dizendo para mim, você é poeta, você pode ser, não, você já é, você tem que ler mais, você tem que, sabe, a vida inteira lá, todo o tempo que eu estive fora daqui, no Rio, em São Paulo, eu sempre queria a nota 10 da minha professora Glorinha, mandando as coisas para ela, conversando com ela. Foram grandes professores, professores maravilhosos dentro da Universidade Católica Dom Bosco. A antiga inesquecíveis. FUCMAT, né? Antiga FUCMAT. Já letras, já era o CDB. Já era o CDB. Raquel, você concluiu o curso de letras. Você já estava dando, nesse período, já dando aula. Já dando aulas. Teu primeiro livro, daqui a pouco vamos falar dos livros mais recentes. Quantos livros você tem publicado, Raquel? Você tem essa conta? Uns 22. 22 Mas agora, livros. assim, tenho os contando com antologias, com outros autores, aí passa dos 30. Mas tem uma coisa interessante na tua obra, porque além de produzir muito, tem muita material sobre você, né? Teses de mestrado, sim, muitas, tem. Filmes. Eu estou sendo incensada pela academia. Como é que é essa sensação? Daqui a pouco a gente vai, de ser estudada. Você que estudou tanta gente, agora você é uma referência. É a melhor. Você já participou de uma tese de mestrado? Teses de mestrado, de doutorado também. Falando da tua produção? Falando da minha produção. E você estava lá assistindo? No Ceará. Uma amiga minha lá em Fortaleza foi me representar, foi assistir. Que bonito deve ser. A apresentação da tese de doutorado. E é muito bom. Em Dourados, a Graziele já fez também Olha, vamos fazer o seguinte, dela. Você coloca que a tua alma bebe em 3 fontes. Vamos tentar, para cada fonte dessa, destacar as tuas produções literárias, pode ser? Pode. Então, até tem uma aqui, né? A tua alma portuguesa. Tem aqui, ó, dá para, né? Isso. Poemas portugueses. E tem a aqui minha na alma capa ancestral. Da Amália Rodrigues, Lisboa Chorou. Isso, é uma homenagem à Amália Rodrigues. Uma homenagem à Amália Rodrigues. Isso. Nesse livro... Poemas portugueses. Que está muito bonito, uma capa do Real Gabinete Português aí, de leitura. E nesse livro eu reuni todos os meus poemas que estavam esparsos sobre Portugal. Só sobre essa temática. E sobre a vinda dos meus avós de Figueira da Foz para o Mato Grosso, o sul de Mato Grosso, a província na época. Então, são os livros só sobre essa alma que é muito forte. Você esteve já em Portugal? Já estive em Portugal e eu sou membro da Academia de Ciências e Letras de Lisboa. Geralmente eu mando comunicações para lá. Este ano mandei sobre Fernando Pessoa e Ricardo Reis, mandei sobre Gregório de Matos Guerra, e elas são lidas na Academia Real de Ciências e Letras. Raquel, se você puder rapidamente, porque eu sei que é um tema muito caro a você. Você é neta de portugueses, desde cedo ouvindo os poetas, os escritores portugueses. Como é que foi chegar em Portugal, Raquel? Como é que foi? Tenta descrever para a gente. Chegar em casa foi um total encontro com as origens e com as raízes. Foi uma lição de autoconhecimento profundo, porque ali eu percebi o porquê eu sou assim, o porquê eu tenho esse gosto assim, e ir nos lugares como se eu já tivesse visto. Foi muita emoção. Eu amo Portugal. E a França também. Porque eu sei, a tua segunda estava lendo, você gosta muito. Eu fui criada no Colégio Liceu Pasteur, eu fiz o que se chama hoje de primário, até a admissão, eu fiz no colégio francês. Então, a minha infância foi assim, no pátio, cantando a Marselhesa e o hino nacional. Caramba. Então, a França é também uma segunda pátria da minha alma. E você falando, Aliança Francesa. Você deu uma aliança francesa, Arlette né? Sadi, Aline. Você falando, eu vejo assim, minha origem, né, no continente africano, como a gente foi destituído dessa questão dessa raiz, né, dessa ancestralidade, né? Porque como a gente
veio Às a vezes força. não sabe de onde não sabe de onde veio. Essa sensação que você falou de pertencimento, né? Claro, está em outro continente, outro país, mas essa tua raiz faz tão bem pra gente, né? Eu, ouvindo você falar, Sim, faz muito bem. Pra gente cria um vazio de saber exatamente, né, de qual porto, né, que a gente veio. Porque né? o autoconhecimento fundamental. É fundamental. Esse outro aqui, deixa eu mostrar aqui, Menina dos Olhos. Este é um lindo livro também. de poemas, editora Penalux, e é um livro que eu coloquei esse nome devido ao Salmo, em que o salmista diz que Deus nos ama e protege como a menina dos olhos, que é protegida pelas pálpebras, pelos cílios. E depois eu vi que menina dos olhos também é quando a gente se refere a uma pessoa que é muito amada, é muito desejada. E é assim que eu me sinto. Eu sou muito modesta. Eu me sinto amada e protegida. E aí surgiram os poemas do Menina dos Olhos, em que, claro, a minha religiosidade cristã é muito forte, é muito presente, e ela está nesse poema e no Canto de Maria Madalena, que são 20 poemas sobre essa figura fantástica que é Maria Madalena. As suas netas todas são Marias, né? Sim, é Maria Tem Augusta e Maria Eduarda. Dessa tua admiração por Maria Madalena, tem alguma? Não, é só coincidência. Exatamente, não. Mas Maria é um nome É universal, muito forte, fortíssimo, né? Mas lindo. Eu estava dizendo aqui agora há pouco que você tem essa ligação com Portugal, mas também você fala que uma parte da tua alma está cravado com essa sua experiência fronteiriça. Sim. E você escreveu sobre a questão da Guerra do Paraguai, essa tragédia sul-americana, né, que detonou no século XIX. Conta um pouco, qual que é a tua produção, como que é o nome do teu? Guerra entre dois irmãos? Guerra entre Irmãos. Guerra entre Irmãos. Poemas inspirados na Guerra do Paraguai. Sim, eu sou uma menina de fronteira, aqui, nascida em Campo Grande, mas minha avó era de Bela Vista, então eu passava muito as férias em Bela Vista, e esse lance da fronteira, acho maravilhoso, o limite entre Brasil e Paraguai, entre o bem e o mal, entre a cidade e o campo, porque eu vivia sempre entre dois mundos, morava em São Paulo, numa grande metrópole, e vinha passar as férias em Bela Vista. Então eram mundos completamente diferentes, culturas diferentes. Raquel, e a tua outra fonte, além dessa questão portuguesa, essa questão Guarani, né? Pode colocar assim? Sim, porque daí que surgiu esse interesse pela Guerra do Paraguai. Eu amo o épico. E você foi pesquisar? O épico é o ponto máximo da poesia. E aí, depois de ter lido o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, eu muito modesta, resolvi fazer o meu épico, e aí pensei qual é o ponto histórico mais importante de Mato Grosso do Sul. A Guerra do Paraguai, que eu ouvia desde criança, os meus tios contando, e aí eu fiz uma pesquisa, claro, para ser o suporte desse livro. Você conhece Sonhos Guaranis do Paulinho Simões? Sim, se não fosse a guerra, quem sabe sabe hoje era outro país. Eu fico imaginando quando você ouve essa música. E seria mesmo, talvez, o Paraguai foi um choque, um impacto, a perda dos homens do Paraguai, um impacto de retrocesso. E aqui para o Brasil foi algo que acabou, entre aspas, com o Império de Dom Pedro II. Foi a entrada na República. E a terceira fonte, além da fonte portuguesa, fronteiriça, São Paulo também produz. Fala um pouco dessa tua experiência literária e essa tua moradia. Você falou que está sempre em São Paulo. O que te causa essa grande cidade? São Paulo, ela nos traz um misto, conhecimento, um encontro assim com a pobreza extrema, com aqueles mendigos embaixo do minhocão. E com a riqueza também, com a riqueza, com a opulência de uma avenida paulista, com shoppings, os museus, com aquelas pessoas cantando
fazendo shows artísticos na Avenida Paulista, o grafite. Então, São Paulo é um misto de beleza, deslumbre, terror e susto, tudo ao mesmo tempo. Mas quando eu vou a São Paulo e eu olho todas aquelas realidades, umas culturais muito intensas e outras de opressão, isso faz com que eu ame São Paulo com tudo isso. É como se eu estendesse um manto de amor e de ternura sobre aquela cidade. E ela se tornou a cidade dos meus filhos também. Porque você tem quantos filhos? São 3 filhos. Mas lá em São Paulo são 2, o Otávio e a Letícia. E eles são muito paulistanos, eles estão completamente imersos naquela realidade. E com isso, São Paulo se tornou também um pouco minha cidade. E é importante me alimentar lá sempre. Raquel, nós temos também um livro recente teu, o Mar de Rosas. Fala um pouco para o nosso telespectador sobre a temática do livro Mar de Rosas. Mas só voltando aos filhos, tem o Augusto que está em Bonito. Em Bonito? Isso, esse é sul-mato-grossense mesmo. Nasceu no dia da divisão do estado e é ligado aos rios, à natureza. Não consegue se ver longe deste contexto aqui. E o Mar de Rosas é importante por ser o meu livro de crônicas. É uma recolha das crônicas que eu publico anteriormente no Correio do Estado, publico também no Jornal de Letras da ABL do Rio de Janeiro, no Linguagem Viva de São Paulo. Então eu recolho essas crônicas. E aí surgiu o Mar de Rosas, um título naturalmente irônico, porque a existência impede que a vida seja um mar de rosas naquele sentido literal, mas nós caminhamos sim por mares, por pétalas, por espinhos, por adversidades, e surgiu então o Mar de Rosas. Todos os anos eu procuro fazer a compilação dessas crônicas, que saem também em sites, em blogs, que foram o Avião Invisível, o Mar de Rosas, e esse ano vai ter outro. Mas não vou falar o nome ainda. Está previsto para quando, Raquel, o lançamento? Até julho. Até julho. Vamos também, a gente está caminhando para o final do nosso programa, você já fez menção à disciplina, você só tem uma expressão muito bonita, eu não me lembro exatamente, no cotidiano você tem que cavar espaços, né, para poder escrever, né? Sim. Como é que é o teu processo de criação, Raquel? Você anota a ideia, você acorda, você vai... Como é que você vai desenvolver um poema? Anoto. Eu sou da época dos cadernos grandes. Então eu tenho um caderno grande, onde eu anoto sempre uma cena, uma palavra, alguma coisa que eu assisti num filme. Eu vou anotando ali naquele caderno algo que tocaria a minha alma, que tocou, que foi um primeiro leitmotiv, vamos dizer assim, a primeira centelha, eu vou anotando ali. Às vezes, uma palavra já vou fazendo correlações com vários outros temas. E aí eu volto ali para escrever. E, como eu falei, sou uma pessoa do silêncio, da solidão, do ficar na hora do crepúsculo, principalmente, escrevendo os meus poemas, porque as ideias elas já nascem com as suas formas. Eu sei que tal ideia será um poema, eu sei que tal ideia será uma crônica. No entanto, a poesia nunca sai de mim. Em qualquer gênero ou qualquer coisa que eu faça, há sempre a poesia. Ela está subjacente a tudo. E é assim a criação. Se você não se impõe essa disciplina, não se escreve. Só para a gente encerrando, Raquel, até crueldade fazer isso com você, mas um poema que não seja da sua autoria, que você queria falar para a gente, um breve poema. Depois eu quero falar o que você fala da sua autoria, um que você goste muito, sei que você gosta, mas o que você quer compartilhar com a gente, com a TV Assembleia, um poema de um... Eu diria de Cecília Meirelles, o Canção a Caminho do Céu. Foram os números? Foram os mares? Não sei.
por muitas coisas singulares. Não te encontrei. E te chamava, e te buscava, e pelos caminhos me perdi. Foi nuvem negra, foi maré brava, e era por ti. As mãos que trago, as mãos são estas, e elas sozinhas te dirão, se vem de mortes ou de festas, o meu coração. Porque tudo que eu tenho é haver sofrido pelo meu sonho alto, perdido, e o pensamento arrependido do meu amor. Puxa vida, que lindo. É lindo, né? É um privilégio. Eu tenho que agradecer quem me convidou a fazer isso, porque eu vi isso, é marcante. E para a gente fechar, Raquel Naveira, essa grande figura, essa grande personalidade, compartilha nosso pessoal da TV Assembleia um poema da sua autoria. O da minha autoria eu vou ler. Como não? Eu vou ler um poema português. Português? Que lindo! Isso. A homenagem que eu fiz à Amália Rodrigues. Amália Rodrigues. Lisboa chorou. Lisboa chorou quando ela partiu. Amália, a fadista, a artista por todos admirada e vista. Com sua voz, seus gestos, ela cantava e o fado acontecia. O público ajoelhava diante daquela conquista que era dela, de Portugal, do mundo jogado na pista. Pelas ruas e vielas, acenos de lenços brancos, sinos tocando. Das cordas dos bandolins saltavam fados. O fado da bica, dos corações, da saudade, do ciúme, do silêncio. Espalharam-se pelos ares as notas aromáticas das rosas dos jardins. As guitarras ficaram tristes, os marinheiros distantes. A alma de Amália pairou liberta, gaivota melodista. Lisboa chorou o voo de sua fadista. Puxa vida, que lindo, lindo, lindo. Esse lindo. é seu. Obrigado, quero agradecer imensamente a você, Raquel. Agradeço muito também. A gente que agradece, puxa vida. E olha, eu tenho certeza, essa entrevista aqui já é aquelas entrevistas históricas, né? Por isso, e podia a gente continuar conversando, né? Conhecemos um pouquinho só da alma. E tem várias lições da entrevista que você dá pra gente hoje, né? Esse teu encantamento com o mundo, né? Você fala de São Paulo, Bela Vista, Campo Grande, com a mesma... Cidadã do mundo. Cidadã do mundo, mas e com a mesma generosidade, com o mesmo encantamento, né? E tem um poema do Manuel de Barros que fala que é mais ou menos assim, que o encantamento que as coisas dão na gente, que é a medida, né, das coisas, a medida que as coisas nos encantam, né? E você é uma pessoa encantada. É o olhar sobre elas. É, o olhar mesmo. Agradecer a sua audiência, que bom começar 2020, tomara que a Raquel Naveira possa te inspirar, tá bom? Um abraço, um beijo e até o próximo Personalidades. Sou uma fiandeira, tecendo noite e dia, uma esteira de pensamentos. Sou uma fiandeira, aranha tirando de dentro a liga que emaranha. Sou uma fiandeira, bordando com palha e ouro a bandeira de minha fé. Sou uma fiandeira,